participando aqui do Caiduca 2025. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho muito especial que eu desenvolvi junto com a Sandra Regina Pereira Tomil, que foi nossa aluna de administração pública, hoje bacharel em administração pública, que trata dos desafios e possibilidades na gestão pública escolar. Um estudo de caso sobre liderança transformacional e coaching pedagógico na Escola Municipal Arigibá. A gente tem um grande desafio, né, na educação, como o papel dela no exercício da cidadania e do progresso socioeconômico sustentável, né? Um desses pontos principais está lá exposto na Lei de Diretrizes de Bases da Educação, né? No qual se busca, então, desenvolver uma educação adequada à realidade local, promovendo a equidade e a qualidade, né? A gente vê, né, não só no caso de Balneário Camboriú, que é o foco do nosso estudo, né, mas no contexto geral, quando a gente fala de educação, um desafio relacionado à gestão da educação, né, principalmente a gestão das escolas, né, então parte de direção, coordenações, né, então é uma área, né, que temos aí como um GT, no Caiduca. E a gente procurou, então, estudar, né, um pouco qual que é o papel, né, da gestora escolar, como que a gestão escolar ela pode mudar a realidade, né, da escola pública. E a gente, então, partiu de um estudo de caso, né, que é a Escola Municipal de Iribá, que é uma escola que tem aí 22, né, vai fazer 22 anos, né, que ela existe, uma escola não tão antiga aqui no município, que quando foi construída foi uma escola modelo, e tanto de infraestrutura, biblioteca, como também um modelo de educação que se propunha a essa escola, né. Ela é hoje uma escola, né, com dados do IDEB de 23, né, com 1.038 alunos e 100 funcionários, né, 100 colaboradores, aproximadamente, né? E o que chamou atenção, ou que a gente puxou, vamos dizer assim, para desenvolver esse trabalho foi olhar que o IDEB, né, dessa escola, ela está abaixo da meta nacional, né, que é o IDEB dessa escola hoje, em 23 estava em 5,4 e o MEC, né, a meta nacional era de 6,5, né? Então a gente buscou entender, né, quais seriam, ou pensar, né, quais seriam lacunas de poderiam existir pedagógicas, de gestão, né, e analisar um pouco conflitos que poderiam existir nessa escola, né? Então foi esse vamos dizer assim, o pano de fundo que a gente buscou desenvolver, né? Foi bem interessante o processo de pesquisas, né? Pensando na questão de metodologicamente, porque a Sandra ela participou, né? Fez uma pesquisa, vamos dizer assim, uma participação bem ativa, né? Então, em observação participante, né? Acompanhou a diretora que assumiu, né? Em julho de 22, que a gente mostra esse desafio dessa gestora que assume uma escola com diversos pontos, né, a melhorar, a questão de infraestrutura, a questão de clima organizacional, uma série de elementos que ela precisava desenvolver e a Sandra, ela vem, né, até de uma indicação da própria Secretaria de Educação, ela vem acompanhar como coach pedagógica essa experiência da gestora e nesse artigo a gente conta um pouco como ela, como pesquisadora ali, né, participando do processo, acompanhando ela conta um pouco desses desafios que essa gestora passou, né? Então, basicamente, a gente tem como pergunta de pesquisa quais são os desafios e possibilidades enfrentadas pela gestora pública em rede municipal de Balneário Camboriú, né, em um contexto de crise, né? E o nosso objetivo é analisar esses desafios e possibilidades de gestão pública na escola municipal Aribá, a partir da atuação da gestora e contribuição do coach pedagógico, né? Pensando ele como melhorar o ambiente escolar e dos resultados de aprendizagem, né? É interessante que a gente insere, então, a questão do coach pedagógico como uma ferramenta, então, nos estudos de gestão escolar, né? A gente traz a questão do coach pedagógico como uma possibilidade de trazer resultados, né, para a gestão escolar, né?
Então, a gente mobiliza no trabalho conceitos de gestão pública escolar, né, também relacionando um pouco com gestão pública também. Então, a fundamentação ela trata dos dois temas, né, clima organizacional, a questão da liderança educacional, né, o papel do diretor, diferenças entre gerente e líderes, né, ou um pouco também a gente aterriza na discussão de gestão democrática e outros elementos que a gente apresenta, né, depois na metodologia um quadro de definições constitutivas e operacionais e categorias de análise que a gente mobiliza para fazer análises do trabalho, né? Por fim, nós só fazendo mais um parênteses a questão metodológica, a gente fez uma revisão narrativa, analisou o PPP da escola, o regimento, né, dados, relatórios, né, e principalmente a entrevista que foi o principal, né, com a gestora e observação participante, né, com interações, tá? Bem, o pontapé inicial, né, foi um diagnóstico inicial de desafios que a gestora traz, né, questão de, ela até mesmo coloca, né, inúmeras dificuldades, né, a APP da escola bloqueada, a defasagem funcional, infraestrutura precária, a questão do IDEB, né, que aponta, né, essa questão de abaixo, né, do que seria interessante ter. E a partir do momento que ela assume, ela já vai para um papel mais proativo de acolher a equipe, decidir pedagogicamente, né? Tem uma liderança situacional ali aparecendo, né? E que ela verifica a dificuldade, né? Fragilidade em transparência e participação, que a gente faz esse link daí com um quadro de variáveis ali, né? De categorias de análise, né? Em relação à cooperação institucional, que foi, vamos dizer assim, a primeiro elemento de análise, né, a gente teve esse papel da Secretaria de Educação, né, em dispor uma coach pedagógica, né, e o papel da coach foi no processo de treinamento, reuniões, suporte emocional, dar um apoio à gestora, né, uma assessoria à gestora, né, e isso gerou muito bons resultados, né, e que foram o que a gente chamou ali de práticas transformacionais, né. O que se constatou é que o diálogo, né, o gestor entrando, né, com uma outra forma de fazer gestão, né, com escutativa, buscando da autonomia, né, via PPP, a gente vê a questão de ações, né, de resgatar verbas, isso, vamos dizer assim, transformou o ambiente de trabalho e conquistou as pessoas de volta, vamos dizer assim, para aquele interesse maior que era a escola, né? A gente sabe que verificamos, né, que lideranças ruins têm um papel de desagregar e de afastar as pessoas do objetivo organizacional, e quando a gente tem uma liderança que ela agrega, ela conquista, ela traz de volta essas pessoas para esses objetivos organizacionais. E esse foi um trabalho que a diretora a gente consegue constatar, né? E que impacto gerou isso, né? Um clima colaborativo, né? A gente tem desafios, né, como todos, né? Então, ainda aparecem pontos a melhorar, mas que a, a gestora apresenta resultados muito interessantes, né? Então, de modo geral, a gente conseguiu fazer esse acompanhamento do trabalho da gestora, né? E a análise ela revelou vários desafios de gestão, né? Desde caos, boicote, e que um papel de liderança, ou seja, né, como que a liderança ela pode mudar o ambiente de trabalho, e isso apresenta-se nesse trabalho, né? A gente coloca ali como implicações práticas, né, novos protocolos que podem ser utilizados para educação, né, replicabilidade de municípios como Floripa ou outros, né, que a gente tem no Brasil. É, pensar trabalhos de pesquisas cooperativas, né? E desafios que a gente teve na pesquisa, ou limitações, é um caso único, né? Que daí tem esse viés da experiência, mas ao mesmo tempo é interessante ver a experiência. Então a gente trouxe esses elementos no artigo, né? É claro que é um desafio transformar um TCC, né, um trabalho, uma monografia num artigo, então a gente fica também agradecendo, né, os feedbacks dos colegas aí que lideram esse grupo, como também de colegas que estão participando do GT.
E mais uma vez a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui com vocês no Caiduca, aprendendo, né, compartilhando experiências. Muito obrigado.